Então, o nosso trabalho é sobre equações do plano no R3. E o objetivo é mostrar como determinar as três formas de representar um plano no espaço, que é a forma vetorial, a paramétrica e a equação geral. E para isso, vamos usar três pontos específicos: o ponto A, de coordenadas 1, 2, 0, o ponto B, de coordenadas 3, 1, 4, e o ponto C, de coordenadas 0, -1, 2. Esses três pontos, eles são suficientes para definir um plano único no espaço. E é exatamente isso que o grupo vai demonstrar. O método que usamos tem 4 etapas. E na primeira, calculamos os vetores diretores AB e AC a partir dos três pontos, usando a subtração de coordenadas. E na segunda, montamos a equação vetorial do plano, que combina um ponto fixo com esses dois vetores. E na terceira, separamos essa equação em três equações paramétricas: uma para x, uma para y e uma para z. E na quarta, calculamos o produto vetorial AB vezes AC para obter o vetor normal, o que nos dá a equação geral do plano. E agora, cada etapa vai ser detalhada pelos demais. A etapa 1, vetores diretos. Né? Essa etapa 1, a gente tem que subtrair as coordenadas para encontrar os dois vetores do plano, tá bom? Primeiro, encontramos os vetores diretores, né, do plano usando os três pontos de dados, que é o A, B e o C, certo? Para isso, fazemos uma subtração entre as coordenadas. Como você pode ver o primeiro exemplo, né, para o vetor AB, né, é AB igual B menos A. A gente arruma ali, né, fica AB igual 3 menos 1, 1 menos 2 e 4 menos 0. E o resultado da subtração fica AB igual 2 menos 1 e 4. Para o vetor AC, AC igual AC menos A. A gente divide ali, fica AC igual 0 menos 1, menos 1, menos 2, 2 menos 0. O resultado da subtração fica AC igual menos 1 negativo, 3 negativo, 2. Esses dois vetores mostram as direções do plano. Como eles não são paralelos, né? Podem ser usados para gerar todos os pontos do plano, tá bom? Etapa 2, equação vetorial, né? Ali a gente, né, depois usamos um ponto, né, conhecido do plano, que é o A que é 1, 2 e 0. Você pode ver ali que ele é o P0, né? Que é o ponto fixo ou ponto de base do plano, né? É um ponto que já pertence a um plano e serve como ponto de partida para construir uma equação vetorial, só para entender, né? Então ali a gente tem a fórmula, né? Que é o x, y, z, que é o ponto de partida, né? P0 mais o S vezes o U mais T vezes o V. Ao substituindo, né? Esse x, y, z fica igual 1, 2 e 0 mais S, né? 1, 2 e 0 é o nosso ponto de partida, né? Mais S, que é 2 menos 1, 1 negativo, vírgula 4, né? Mais T, 1 negativo, 3 negativo e 2, que como vocês podem ver é lá da etapa 1, né? Como foi passado anterior, né? A etapa 1, né? Agora, os parâmetros de S e T são os vetores livres, né? Eles indicam o quanto eu vou andar em cada vetor diretor. O S controla o deslocamento no vetor AB e o T
controla o deslocamento do vetor AC. Alterando esses vetores, consigo encontrar qualquer ponto do plano, né? Só para a gente entender, né? Ou seja, combinando um ponto fixo com os dois vetores diretores que a gente tem e variando de ST, conseguimos representar todo o plano, tá bom? Avançando para a nossa etapa 3, vamos falar sobre as equações paramétricas. O objetivo aqui é simples. Nós vamos expandir cada componente vetorial em uma equação escalar separada. Olhando para o topo do slide, nós partimos da equação vetorial do plano, que é dada por x, y, z igual a 1, 2, 3 mais s, 2 menos 1,4 mais menos 1 menos 3,2. Para facilitar a visualização e os cálculos matemáticos, nós separamos essa grande equação em 3 frentes independentes, uma para cada coordenada x, uma para y e outra para z. Vamos a elas. Para o componente x, em azul, nós juntamos os primeiros termos de cada valor. Temos o ponto inicial 1 somado a 2 vezes s mais menos 1 vezes t. O resultado final é a nossa primeira equação escalar, x igual a 1 mais 2s menos 1. Para o componente y, em vez de água, fazemos o mesmo com os segundos termos. Pegamos o 2, somamos a menos 1 vezes s e depois somamos a menos 3 vezes t. Organizando, chegamos a y igual a 2 menos s menos 3t. E para o componente em verde claro, analisamos os últimos termos. Começamos com 0, somamos 4 vezes s e adicionamos 2 vezes t. Simplificando 0, temos z igual a 4s mais t. Como conclusão deste slide, vale destacar a faixa anterior. Para cada par de parâmetros st pertencente aos reais R2, essas três equações combinadas vão fornecer com precisão as coordenadas x, y e z de qualquer ponto contido no plano. Agora que compreendemos as equações paramétricas, passamos para a etapa 4, onde vamos encontrar o vetor normal através do produto vetorial. Por que isso é importante? Porque o produto vetorial entre dois vetores diretores de plano, que chamamos aqui de AB versus AC, nos fornece um vetor que é perpendicular a esse plano. E este vetor normal, guardem bem, é a chave para construirmos a equação geral do plano. Para fazer esse cálculo, nós montamos um determinante clássico com as direções de JK na primeira linha e os vetores dos nossos vetores nas linhas seguintes. N é igual a AB vezes AC, igual a determinante de IJK, 2 menos 1, 4, menos 1, menos 3 e 2. Vamos resolver esse determinante passo a passo usando os cofatores. Primeiro, o cofator I. Isolamos a matriz 2x2 correspondente. Multiplicamos a diagonal principal menos a secundária, menos 1 vezes 2 menos 4 vezes menos 3. Isso resulta em menos 2 menos menos 12, o que nos dá o componente I igual a 10. Segundo o cofator de J, lembre-se de que a posição de J exige um sinal de menos na frente. Fazendo determinantes da submatriz, temos 2 vezes 2 menos 4 vezes menos 1, que dá 4 menos menos 4, que é igual a 8. Aplicando o sinal negativo da regra do cofator, o nosso componente J é igual a menos 8. Terceiro, o cofator de K. Isolamos a última submatriz. Fazemos 2 vezes menos 3, menos menos 1 vezes menos 1, resultando em menos 6 menos 1. Portanto, o nosso componente é igual a menos 7. Juntando esses três resultados que acabamos de calcular, encontramos finalmente o nosso vetor normal na base do slide, que é N vetor igual a AB vezes AC, que é igual a 10, menos 8 e menos 7. Com esse vetor em mãos, estamos prontos para os nossos próximos passos da modelagem do plano. Agora vamos para a equação do geral do plano. A fórmula que normalmente a gente vai usar nessa equação geral do plano é o seguinte: é A vezes o x menos x ao zero, mais b vezes y menos y ao zero, mais c vezes z menos z ao zero, igual a zero. E dessa forma que é utilizada, a gente sabe que o vetor normalmente é plano, que é sempre igual a zero, menos d8 e menos d7, se for seguir pela lógica. Também sabemos que o ponto pertencente ao plano de zero é zero e também são 6 sétimos. E desta questão de forma, a gente pode substituir por alguns valores da forma que podemos obter, que é 10 vezes x, menos 0, menos 8 vezes y, menos 0, menos 7 vezes z, menos 6 sétimos, e é igual a 0. E agora fazendo simplificação, como x menos 0 é apenas x e y menos a 0 e apenas y ficando,
ficaria mais ou menos assim. 10x menos 8y menos 7z mais 6 igual a zero. Essa é a equação geral do plano, representada por todos os pontos pertencentes a esse plano tridimensional. Em questão que é, para finalizar, vamos revisar as três formas de representar o plano. A primeira forma é vetorial, quando é utilizado um ponto do plano em dois vetores direcional para gerar todos os pontos. A segunda é a forma paramétrica, que separa as coordenadas x, y e z em equações, dependente dos parâmetros. E essa forma é bastante útil para realizar cálculos. E a terceira é a forma de escrita como ax mais by mais cz mais é igual a zero. Em nosso exemplo, contamos que a equação é 10x menos 8y menos 7z mais x igual a zero. Embora essa escrita seja diferente, as três formas representam exatamente o mesmo plano. Cada uma delas possui uma vantagem específica, dependendo do tipo de problema que desejamos resolver. Com isso, eu encerro a finalização do trabalho. E muito obrigado pela atenção. Olá, então nessa parte do vídeo eu vou mostrar um pouco do programa que a gente desenvolveu para calcular as equações do plano R3, né? Que é basicamente o mesmo problema que a gente resolveu manualmente e foi apresentado anteriormente. A ideia é simples, a gente vai informar 3 pontos no espaço e o programa vai calcular automaticamente a equação vetorial, paramétrica e geral, além de gerar um gráfico 3D interativo. Então aqui é o início do programa, como vocês podem ver no terminal tem um menuzinho. Eu vou usar primeiramente o menu, o exemplo pré-definido aqui, que tem 3 opções, né? Então esses aqui são os pontos que a gente tem. Vou usar o exemplo 1 aqui como primeira opção. Aqui ele já gerou as equações. Como vocês podem ver, está aqui as equações do plano, a equação geral, a equação vetorial e as equações paramétricas. E o vetor normal é 10 menos 8 menos 7. Então agora eu vou plotar o gráfico. Esse aqui é o gráfico que foi gerado desse exemplo. Então a gente tem ele bem visual mesmo, a gente consegue ver o triângulo entre os pontos, a gente consegue ver o grid do gráfico aqui em azul, né? A gente consegue ver o vetor normal que está representado pela setinha roxa e os 3 pontos, um de cada cor. Agora eu vou mostrar um pouco sobre os pontos, como a gente pode fazer ponto manualmente, né? Então, a gente, em vez de escolher a opção 2, a gente vai escolher aqui a opção 1. A gente vai colocar as coordenadas do ponto aqui. Eu vou fazer um ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então aqui a gente tem as equações do plano, né? Tem a equação geral, vetorial e as paramétricas. E agora eu vou plotar o gráfico. O vetor normal é 1, 1, 1. Esse aqui é o nosso gráfico. Então, novamente, ele gerou, né, a representação visual com todas as informações que a gente precisava. Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que é um exemplo que deixa o plano gerado paralelo ao eixo X. Deixa eu plotar o gráfico. Então esse aqui é um outro exemplo, né? Dessa vez, como vocês podem ver, o plano ele está reto, né? Aqui com o eixo X, que o Z ficou zerado. Então a gente tem esse vetor normal para cima, completamente para cima, e os 3 pontos, como sempre tem em todos os tipos de exemplo. Então, basicamente, essa era a nossa proposta, né, para resolver o nosso problema. Ele apresenta cobre todo o conteúdo que a gente apresentou nos slides, apresenta o vetor diretor, equação vetorial, as paramétricas geral, mas de uma forma interativa e mais visual, né? É uma coisa que a gente tem um pouco mais de tato aqui na hora de testar. Muito obrigado pela atenção.